E aí, gente, tudo bom? Então, é, com essa aula a gente vai dar início ao conteúdo do segundo bimestre, onde a gente vai, no primeiro capítulo do livro, da apostila, do LDI, aprender sobre astronomia. Eu não lembro se vocês aprenderam alguma coisa sobre astronomia na sexta série. Como teve essa mudança no conteúdo de ciências, a sexta série agora está aprendendo sobre astronomia, mas são informações mais básicas. Bom, astronomia, que é aprendida lá na sexta série, ela não traz nenhum cálculo, nenhuma informação física, matemática. Mas vocês vão ver que a astronomia é isso, tá? É física e matemática. Então a gente vai continuar estudando física. O lado bom de alívio aí para vocês é que os cálculos físicos e matemáticos eles não serão abordados agora no oitavo ano. Então essa parte mais difícil, ela vai ficar mesmo para o ensino médio, quando vocês tiverem a disciplina exclusiva de física, tá? O que vocês vão agora aprender são os conceitos, teorias. Então não vai, eu até vou mostrar ali alguns cálculos físicos e tal, mas isso não vai ser cobrado em prova, em trabalho, porque não está na apostila. E não é o objetivo agora. O objetivo é que vocês fiquem, que vocês tomem ciência disso, tomem conhecimento disso, para quando chegar lá no ensino médio, quando o professor de física falar, agora vamos fazer um cálculo de física aqui sobre as leis de gravitação universal, vocês, opa, eu aprendi isso na oitava série, a lei da gravitação universal de Kepler, de Newton, eu sei qual é a teoria. Agora então vamos entender ela através dos cálculos, ok? Mas isso vai ficar lá para o ensino médio. Então, olha só, vamos rever também os modelos cosmológicos que regem o funcionamento, né, do universo. Quais são as leis da natureza para o funcionamento do universo. Enfim. Bom, a apostila ela começa apresentando uma imagem de um lançamento de um foguete, que não é exatamente isso que eu coloquei aqui, mas ela fala sobre a largada, o início da corrida da conquista do espaço, né? Então, a largada para a era espacial começou em 4 de outubro de 1957. Vejam, é bem recente isso. Na história da humanidade, tá? Isso é muito recente. Obviamente, precisa de muita tecnologia, né? Precisa de muito computador, de computadores assim bastante potentes para que a gente consiga lançar um satélite, lançar um foguete em órbita, muito cálculo, muito dinheiro também, né? Então, e isso aconteceu o primeiro país do mundo a colocar um satélite em órbita foi a antiga União Soviética. Ela conseguiu lançar, né, um objeto feito pelo homem, que é um satélite, é o Sputnik, esse que está na imagem aí. Não é claro, isso daí é um desenho, né, uma montagem computacional, mas ele tinha esse formato de uma esfera com quatro hastes. Então esse satélite ficou em órbita por 22 dias até cair novamente na Terra. Ele transmitiu algumas informações, mas ele não ficou ele ficou apenas 22 dias, né? Os satélites que nós temos hoje, eles ficam infinitamente. Bom, como é novo, né? Tudo é novo, tudo é recente, então pode ser que, claro, muitos satélites já caíram, muitos satélites deixaram de funcionar, mas a ideia é que eles permaneçam por muito tempo. Né? Então, só uma curiosidade ali, ó, a palavra Sputnik originalmente significa companheiro de viagem em russo, né? Mas se tornou sinônimo de satélite no russo moderno. Ah, e aí a apostila traz esse questionamento. Que força fez com que o Sputnik se mantivesse em órbita ao redor do nosso planeta e também fez com que ele caísse na Terra? Que força da natureza, né? Alguém empurrou ele? Como que ele ficou em órbita? Como que ele ficou lá em cima no espaço, flutuando por 22 dias? E por que ele caiu depois?
também pergunta, o Sol gira em torno da Terra ou é a Terra que gira em torno do Sol? Bom, então essas são perguntas que nós iremos responder nesta aula e nas próximas, e que são informações de física e astronomia. Né? A segunda pergunta ela é muito mais, eu discuti isso com as crianças do sexto ano, né? É a Terra que gira em torno do Sol, é o Sol que gira em torno da Terra, a Terra é plana, a Terra é uma esfera, a Terra como é que é a Terra? E essa primeira pergunta, né, que força fez com que o Sputnik se mantivesse em órbita ao redor do nosso planeta, também fez com que ele caísse na Terra. Essa Isaac Newton e Kepler respondem, né? Ou seja, quando a gente discutir ali as leis da gravitação deles, daí vocês vão entender um pouco melhor. Então, os objetivos do capítulo. Primeiro, conhecer a evolução dos modelos cosmológicos. Segundo, estabelecer as leis que regem a gravitação universal. Terceiro, diferenciar os tipos de movimento da Terra e compreender as consequências dos movimentos da Terra. Então vamos lá. Modelos cosmológicos. A humanidade sempre mostrou um grande interesse pelo céu e por corpos celestes. Muitas teorias foram propostas até que chegássemos à concepção atual do Sistema Solar e do Universo. Nós temos uma ideia de como o Sistema Solar e como o Universo funciona hoje. Né? Isso não quer dizer que é assim, ponto final. Pode ser que com o desenvolvimento de mais tecnologia, de computadores, de satélites que são lançados para fora do Sistema Solar, pode ser que isso mude daqui a alguns anos, né? Mas a gente tem uma ideia de como ele funciona hoje. Assim também como as pessoas há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 5000 anos atrás, tinham uma ideia como era o funcionamento do universo. E isso provou-se estar errado, né? É isso que a gente vai ver. Bom, eu trouxe essas imagens aqui também para mostrar para vocês que eu vou falar mais ali para frente sobre astronomia, mas a astronomia é a ciência mais antiga que existe no mundo. Ela teve origem com... Bom, não se sabe exatamente a origem, mas muitos povos antigos já estudavam os movimentos dos astros celestes, dos corpos celestes. Imaginem, todo mundo fica encantado e todo mundo fica curioso sobre o que é o Sol, por que ele nasce num ponto e se põe em outro ponto, o que é a Lua, o que são as estrelas. Todo mundo fica curioso com isso. Isso é até uma aula legal de se ter presencialmente para a gente construir esse conhecimento com bastante imaginação. Eu, para o sexto ano, passei vários filmes assim sobre o que é o universo, o tamanho do universo, o que é uma coisa difícil de se imaginar simplesmente lendo um livro. É interessante vocês assistirem alguns documentários, tem vários documentários ali sobre o universo, sobre o tamanho do universo, o que nós conhecemos do universo até hoje, né? A gente não conhece tudo do universo. Ele é muito grande, a gente não tem equipamento, a gente não tem tecnologia para mandar sondas ou satélites para além, por exemplo, do nosso sistema solar. A gente ainda não tem essa tecnologia. Então, são conhecimentos ainda que estão sendo construídos, né? Mas enfim. Então, olha só, foram os gregos antigos os precursores da ciência ocidental, hoje conhecido como astronomia. Como falei, não foram exatamente os gregos, né? Também os chineses, os egípcios, os povos que habitavam a América, aqui os maias, os incas, todos eles estudavam astronomia. Por exemplo, os maias, os astecas, os incas aqui, eles estudavam astronomia para entender melhor como funcionava e também para entender melhor relacionado à agricultura.
porque a agricultura dos povos americanos aqui era muito desenvolvida. Então eles observavam muitos astros celestes para entender e para fazer essas anotações. Por exemplo, quando o Sol está em uma posição do céu, é mais quente, é mais calor, os dias ficam mais longos, então posso plantar determinadas plantações, né? E tem momentos que o Sol fica mais distante, fica mais frio, os dias ficam mais curtos, então eu não posso plantar certos tipos de colheitas e uso outras. Então todos os povos desenvolviam esse conhecimento sobre astronomia. Mas foram os gregos que foram os mais filosóficos ali, que desenvolveram também cálculos matemáticos e físicos que são utilizados bastante hoje. Então, olha só, a maioria das concepções. Só uma coisa, só vou continuar aqui. Astronomia, ciência que trata do universo sideral e dos corpos celestes, com o objetivo de situá-los no espaço e no tempo e de explicar sua origem e seu movimento. Movimento, tá? É uma coisa bastante importante que a gente vai discutir aqui, ok? Então, a maioria das concepções, aqui, a maioria das concepções de universo estabelecidas na antiguidade se baseava no modelo geocêntrico, que apresenta a Terra imóvel e no centro de uma esfera celeste. Era mais ou menos isso aqui, ó. Naquela época, os gregos conheciam 7 corpos celestes: a Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que supostamente orbitavam a Terra presos na superfície de uma esfera. Então eles tinham esse modelo aqui, ó, de uma taça esférica. Ó, modelo grego do universo conhecido como taça esférica. Taça porque ela tem um fundo, né? Para os gregos, a esfera era uma forma geométrica perfeita. Bom, a esfera ela ainda é a forma geométrica perfeita. Na sequência, temos os astros: Terra, Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas. Então, os gregos tinham essa ideia aqui que a Terra era o centro do universo. O corpo celeste mais próximo da Terra seria a Lua, que orbitava a Terra. Aí depois tinha o Sol, aí os outros planetas aqui, né? Imaginem vocês. Imaginem hoje vocês. Vocês acordam, saem no quintal da sua casa, olham para o céu. O Sol ele está lá perto da linha do horizonte, né? Perto da praia, na direção da praia. Quando é meio-dia, vocês saem no quintal, olham, cadê o céu? Opa, ele está aqui em cima, né? E aí, no final da tarde, vocês vão olhar onde está o céu, ele está do outro lado, né? no lado contrário da onde ele nasceu. Então, até mesmo hoje em dia, as crianças, né, tipo vocês, assim, ainda se perguntam: nossa, é o Sol que está se movimentando, eu estou parado, né? Onde eu estou? Estou no planeta Terra. Eu estou parado. Quem se movimenta é o Sol. E realmente nós temos essa percepção de que o Sol está se movimentando, porque nós estamos parados. Então era muito fácil pensar dessa forma, que a Terra era o centro do universo, o centro do sistema planetário, e os demais corpos celestes orbitavam a Terra. Ou seja, eles circulavam a Terra, tinham esse movimento aqui de órbita, circulavam ao redor da Terra, ok? Então isso, olha só, há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, eles não tinham tecnologia nenhuma, eles não tinham luneta, eles não tinham binóculos, eles não tinham nada, era só olhar para o céu a olho nu, assim, né? Eles não tinham nenhum instrumento tecnológico que ajudasse eles a entender melhor como isso funcionava. Então, era bem fácil pensar dessa forma. Esse modelo ele ficou conhecido como o geocentrismo. Tá? Então, olha só, por muitos anos perdurou o modelo concebido por Aristóteles, grego, né? Aqui, ó, de 384 a 322 a.C., que defendia o geocentrismo,
propondo que os astros orbitavam a Terra em um movimento circular uniforme. Então, é o geocentrismo. Teoria que define define que a Terra está no centro do sistema planetário e que todos os planetas a orbitam em um movimento circular. Tá? Então, olha só, a Terra no centro, a Terra fica parada, a Terra não se mexe. Aí todos os outros astros orbitam a Terra num movimento circular, tá? Circular, em círculos, em esferas perfeitas. Bom, olha só, a concepção do movimento circular uniforme representava a velocidade como constante ao longo da trajetória circular, algo imutável e eterno, bem como os gregos acreditavam ser o seu mundo. Então, além de ser uma trajetória circular certinha, tá? Uma esfera certinha, esse movimento aqui era constante. Então, a Lua, Vênus, Sol, Marte e todos os outros planetas que os gregos conheciam, eles giravam, eles orbitavam a Terra numa velocidade constante, igual em todos os momentos, ok? Gravem isso na cabeça, tá? Vocês vão ver que ao longo do tempo isso vai mudando, certo? Então, olha só, no século 3 a.C., Aristarco de Samos, um outro grego, os gregos antigos eles existiam, o nome deles era Aristarco, de Samos aqui é a cidade onde eles nasceram, né? Ele propôs um novo modelo, oposto ao geocentrismo, que trocava a Terra pelo Sol no centro do sistema planetário, caracterizando o heliocentrismo. Essa imagem, que é uma imagem computadorizada que eu trouxe aqui para vocês, é uma imagem mais moderna, né, atual, assim, porque o Sol ele é gigantesco e os demais planetas aqui eles são menores. Naquela época, o Aristarco de Samos ele não imaginava que o Sol fosse tão grande assim, né, tão maior em relação ao tamanho dos outros planetas. Mas o que ele propôs? Esse Aristarco de Samos aqui ele deu origem a esse movimento conhecido como heliocentrismo, onde a Terra não está mais no centro do universo. Quem está no centro do universo é o Sol. E a Terra e os demais planetas orbitam o Sol, giram ao redor do Sol. Ok? Então, heliocentrismo, modelo cosmológico que considera o Sol como centro do sistema planetário. Eu vou parar por aqui, tá? A aula já está com quase 20 minutos e eu vou dar sequência em uma outra aula, ok? Então, só relembrando, eles eram quase da mesma, eles eram quase da mesma do tempo do ano que eles nasceram, né? O Aristóteles, que defendia o geocentrismo, Terra no centro do sistema planetário, e o Aristarco de Samos, que propôs o heliocentrismo. Não é a Terra que está no centro do sistema planetário, mas sim o Sol, ok?